Olá amigos, olá irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo no estudo do Sermão da Montanha. E eu queria que você, antes de tudo, vá lá no canal ali, clica lá em inscrever-se, se inscreva no canal. Não esqueça de dar o seu like, o seu ok, o seu joinha lá, tá? E não esqueça também de compartilhar esse vídeo. Toque no sino. Quando você se inscrever, clicar lá em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você tocar nesse sininho, vão aparecer três questões ali, três sinos diferentes. Se você tocar ali no de cima, vai aparecer todas. O que vai acontecer? Toda vez que eu lançar um vídeo no canal, você vai ser informado por esse toque no sino. Então, inscrever-se não é nada complicado. É só clicar, inscrever-se, tocar no sino lá em todas e você recebe as informações quando o vídeo entrar no canal, você vai receber a informação no seu celular, ok? Então, participe conosco. Nós vamos orar para a gente começar então o nosso estudo. A pastora Cleide vai estar orando, eu sou o pastor Douglas de Souza Brito, né? E nós vamos orar para a gente começar esse estudo. Essa é a 7ª parte do estudo do Sermão da Montanha. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, Amém, porque tu és Senhor. santo, santo, santo. Aleluia. E a terra está cheia da tua glória, Pai. Amém, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tremenda, Senhor. Deus, nós clamamos a Ti, Pai, por aqueles que estão assistindo agora esse canal, ó Pai, essa mensagem, que o Senhor esteja, Senhor Deus, alcançando vidas, Pai. Aleluia. Através dessa mensagem, alcançando pessoas, Pai, ministrando, Senhor Deus, a cada um segundo o Teu propósito. Amém. Senhor, eu clamo por aqueles que estão, ó Pai, nos hospitais, internados, Senhor, Deus. que o Senhor esteja alcançando com a Tua mão de poder, que o Senhor esteja curando, Pai, segundo o Teu propósito, Senhor. Deus, que o Senhor esteja confortando os corações que estão angustiados. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, libertando, salvando, curando, Pai, completando a Tua obra na vida de cada um, Senhor. Oro também, Senhor, pelos médicos, pelas enfermeiras, ó Pai, a equipe de limpeza dos hospitais, Jesus, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, que Tu esteja, Senhor Deus, cuidando, blindando, evitando, Senhor Deus, toda a contaminação, Pai, e jogando por terra, Pai, todo esse vírus, em nome de Jesus, Pai. Que toda virulência, Pai, seja jogada por terra em nome de Jesus, Pai. Deus, Tu tens todo o poder. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele em que confiamos, Pai, e entregamos a nossa vida todos os dias nas Tuas mãos. Amém, Senhor, obrigado, Senhor. Nós só queremos, ó Pai, Te agradecer, Te louvar, Te exaltar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Paz do Senhor Jesus, queridos. E esse louvor, ele canta glória. Glória. Ele diz que Deus é santo. E em todo tempo nós temos que dar glória, mesmo no meio da tribulação. No meio da tribulação o Senhor continua sendo digno de glória, digno de ser adorado. Então vamos fazer desses tempos difíceis um tempo de adoração, um tempo onde você acorda e você dá glória ao Senhor, e você agradece pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, porque Ele é Deus em todo o tempo. E esse louvor fala isso. A gente dá glória, a gente diz que Ele é santo. A gente se derrama na presença dEle. Faço tudo
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória Só a Ele é Deus. digno de todo louvor, Aleluia. de toda glória e de toda honra. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós estamos meditando no Sermão da Montanha e nós chegamos a uma parte importante desse estudo. Essa parte é a parte do capítulo 5 de Mateus, versos 17 a 20. Nós já vimos as bem-aventuranças, nós vimos o ser sal e o ser luz. Esses foram os primeiros ensinamentos. Quando agora Jesus vai entrar numa parte da lei e ele vai entrar numa espécie de antônimos. Ouvistes que foi dito e eu, porém, vos digo. A partir do verso 21, ele vai falar desta maneira. Ele vai trazer uma nova interpretação da lei. Por que isso? E aí, para entendermos por que ele vai fazer isso, ele fala dos versos 17 ao 20, um ensinamento de por que ele vai fazer isso. E nós vamos meditar nesses versos 17 a 20 do capítulo 5. Eu quero ler agora com vocês. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus faz uma introdução para a questão dos antagônicos, das coisas antagônicas que ele vai colocar a partir do verso 21. Ele vai trazer uma lei e vai trazer o que ele quer de profundidade na prática. Por que isso? E aí o verso 17 nós vamos repetir. A leitura diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, quando vai fazer isso depois, ele não vai revogar a lei, ele não vai afastar a lei e os profetas. O que eram a lei e os profetas? A lei era a Torá, a lei era o Pentateuco, que nós conhecemos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus chamavam de Torá, era a lei para eles. A lei era os 5 primeiros livros da Bíblia, era a Torá, era o Pentateuco, escrito por Moisés. E os profetas para os judeus estavam de Josué até Reis e depois de Isaías até o final do Velho Testamento. Mas nós sabemos que todo o Velho Testamento há profecias.
todo o Velho Testamento, os Salmos, nós temos muitas profecias. Então, todo o Velho Testamento tem palavras proféticas, tem profecias. Então, tudo que está escrito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é importante para nós. Aquilo que Jesus vai alterar e aquilo que o Novo Testamento vai alterar, nós vamos ficar com a prática do Novo Testamento. Mas aquilo que foi escrito no Velho Testamento e o Novo Testamento não alterou, nós mantemos a lei do Velho Testamento, mantemos as profecias do Velho Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento nós temos muitas profecias que não se cumpriram e que são para os tempos finais. O livro de Daniel tem muitas profecias, capítulos 11 e 12, são profecias para os nossos dias. O livro de Joel, nós temos profecias para os nossos dias que ainda não se cumpriram. Então há profecias que ainda não se cumpriram. E Jesus vem dizer, eu não vim retirar o que foi escrito. Eu vim aprofundar, eu vim praticar, eu vim trazer uma interpretação diferente e mais aprofundada na prática. Por que Jesus veio fazer isso? Porque haviam grupos diferentes no meio judaico, no meio dos judeus. Haviam três principais, os escribas, os saduceus e os fariseus. Os escribas eram aqueles que copiavam as escrituras, por isso eram chamados de escribas. Era aquele que copiavam tudo que estava escrito nas escrituras. Os saduceus é aqueles que cuidavam do culto, do templo, das cerimônias do templo. E os fariseus eram os doutores da lei. Eles que pegavam as leis e interpretavam as leis. E o que eles fizeram? Começaram a aplicar leis em cima de leis. Começaram a fazer uma interpretação trazendo situações que na realidade a Bíblia não dizia. E Jesus vem agora aprofundar isso para trazer uma prática diferente. É isso que Jesus quer fazer. Por exemplo, a lei do sábado, né? Era preciso guardar o sábado. O sábado judeu ele começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. Esse é o sábado judaico, né? Ele vai do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. E os judeus, os fariseus, eles fizeram uma lei dizendo o seguinte, que eles não poderiam andar em torno de 1.500 metros no dia do sábado. Eles não poderiam trabalhar no sábado, fazer nada no sábado. Eles fizeram o quê? Trouxeram uma interpretação para essa lei que a lei do sábado não dizia isso, né? Não dizia isso. A lei do sábado não proibia ninguém de andar mais de 1.500 metros. A lei das escrituras, mas os fariseus trouxeram uma interpretação para ela, fazendo leis em cima dessa lei, dificultando mais as coisas, né? Essas leis estão escritas na Cabala, estão escritas em vários outros documentos que os fariseus escreveram lá. Então, nós precisamos entender o que Jesus vai querer trazer para nós. E ele vai dizer, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Tudo que estava escrito a respeito dele, ele veio para cumprir. Vamos ver alguns textos que podemos compartilhar em cima disso. Romanos capítulo 3, verso 31. Então, livro dos Romanos, capítulo 3, verso 31, diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo está dizendo que a lei ela não é anulada pela prática da fé em Cristo Jesus. Nós vamos viver na graça daqui para frente. Nós vamos viver na graça a partir de Cristo. Mas essa lei, ela não pode ser revogada. A prática dela no judaísmo era importante. Só que Jesus vai trazer uma interpretação diferente para essa lei, onde a graça é mais importante, onde a fé é mais importante, a fé em Cristo Jesus. Outro texto, Romanos 10, verso 4, vai dizer assim,
Porque o fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabou, ela foi aprofundada em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? No sentido aqui, para que a justiça de todo aquele que crê fosse manifesta. Por quê? A lei agora, ela estava debaixo daquilo que você crê. E a justiça era manifesta pelo que você crê em Cristo. Eu creio que os meus pecados são perdoados, eu creio que os meus erros são perdoados pela minha fé em Cristo, pelo meu arrependimento do pecado. É essa justiça que vai manifestar, e não o cumprimento da lei que existia em cima dos pecados. Tinha alguns pecados que eram pagos com a morte. Pelo salário do pecado é a morte, diz as Escrituras. Todos somos pecadores, mas agora a fé em Cristo Jesus, o sangue de Jesus, nos justifica e nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos viver agora essa fé, essa justiça em Cristo Jesus. Então por isso a lei tem uma nova interpretação pela fé em Cristo Jesus, onde a justiça agora é da fé em Cristo Jesus. Amém? Outro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, 24. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, nós somos justificados pela fé agora, e não mais pela lei, né? A lei serviu como um caminho, a lei serviu como uma orientação para que vocês pudessem chegar a Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. A lei serviu para que o homem pudesse chegar a conhecer a Cristo. Uma orientação, um caminho para que chegasse a Cristo. Então a lei, ela é importante em Cristo, e ele por isso diz: eu vim cumprir e não anular o que está escrito. Amém? Verso 18 vai nos dizer assim: porque em verdade vos digo, em Mateus 5, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quer dizer, não vai passar o céu e a terra, quer dizer, o mundo não vai acabar, Jesus não vai voltar enquanto tudo que estiver escrito não se cumpra. Tudo que está escrito na lei, nos profetas, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, não vão deixar de passar. E diz mais, o texto ele é tão profundo, Jesus é tão profundo que ele diz, nem um i. O i era a letra iod, né? Menor letra do alfabeto. E essa letra era, por ser a menor, não deixaria de se cumprir. No hebraico tem i que é representado por um pontinho, como se fosse um ponto final, um ponto, né? Um tio era um cedilha que existia, é como se fosse um sinal de cedilha. Então, essas letras no grego, o iod e o cedilhazinho lá do grego, não deixariam de se cumprir. O ponto do hebraico não deixaria de se cumprir. Jesus, para voltar, para que tudo acabe, tudo tem que se cumprir. Então as Sagradas Escrituras estão sendo cumpridas, né? Uma das profecias é que o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro.
Hoje nós estamos vivendo aí pelas internets, né? E o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Essa é uma forma que o evangelho está alcançando muitos lugares, né? Através dos vídeos do YouTube, através das ferramentas da tecnologia, tudo isso está infiltrando para alcançar o mundo inteiro. O evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Essa é a última profecia a se cumprir. E essa profecia se cumprindo, Jesus volta. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos aí várias pessoas hoje pregando o evangelho em muitos lugares, nos lugares mais fechados. É que a gente não pode dizer, porque senão vai prejudicar o trabalho dos missionários que estão sendo feitos nesses lugares fechados, né? Mas tem lugares aí fechadíssimos que tem muitos missionários lá vivendo o evangelho de Cristo, anunciando o evangelho de Cristo de várias maneiras, de várias formas. Então, deixa eu dizer para você, o evangelho tem alcançado muitos lugares que ainda não tinham sido alcançados. Muitos desses lugares já foram alcançados. Já foram alcançados. Então Jesus está às portas e a gente precisa estar vendo como estamos vivendo, da maneira que estamos vivendo, para que possamos estar prontos para a volta de Jesus. Outro dia eu estava falando numa outra live que eu fui convidado e eu disse lá naquele lugar que nós precisamos aprender a viver crendo verdadeiramente que Jesus está voltando. Eu não sei a hora, você não sabe a hora. Sabemos que as profecias têm que se cumprir. Mas se elas já se cumpriram, se o evangelho já foi pregado em todo mundo, Jesus já pode voltar. E se Jesus já pode voltar, nós estamos vivendo hoje como se Jesus estivesse voltando. Nós estamos praticando o evangelho como se Jesus estivesse voltando hoje. É essa a preocupação que Jesus quer que a gente tenha, de mantermos a nossa vida realmente separada, santificada, preocupado com o reino, fazendo a obra do reino, o evangelho do reino, para que mais vidas sejam ganhas. Não está na hora da gente ficar disputando quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz melhor do que alguém. Não é esse o tempo, nem hora de se fazer nada disso. O tempo é de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Nós não estamos aqui vivendo os reinos particulares, nós pertencemos ao reino de Deus e à obra de Deus para realizar a grande obra do reino de Deus. Então é essa obra que nós precisamos viver, é esse evangelho que nós precisamos viver. Lucas 16, verso 17, diz assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, meu irmão, meu amigo, tudo irá se cumprir. Verso 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, olha só, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aí a importância da gente estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus com verdade. Tem gente que conhece a verdade da palavra de Deus, mas não pratica. E aí você está vivendo uma vida de mentira. Porque você conhece, sabe como que é, mas não pratica. E se você não pratica, você está vivendo uma vida de mentira. O pior é que muitos conhecem a verdade, sabem qual é a verdade, mas ensinam mentiras. E Jesus está sendo aqui cuidadoso, está dizendo, esse será considerado mínimo no reino dos céus. De que maneira ele vai ser mínimo se ele está ensinando coisas erradas, né? Como que ele vai ser mínimo? É porque é aquele que não conhece tudo que ensina de uma maneira errada. Esse tem uma desculpa. Mas se o cara conhece
e vive em mentiras e ensina mentiras, o fim dele é triste. Não é esse cara que está falando aqui, não. Quando ele diz, quando a pessoa ensina diferente, vamos repetir aqui a leitura. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. É aquele que está violando, de repente, sem conhecimento, pela ignorância. Mas ainda assim ele vai ser considerado mínimo. Agora, o cara que conhece e ensina o que é errado, cuidado, hein? E o texto ainda vai mais para frente, ele diz, aquele, porém, que o observar e ensinar, os observar, quer dizer, aquele que guardar, praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, a importância de se ensinar e ensinar corretamente. Ah, pastor, mas é uma coisa complicada, então eu não quero ensinar e nem quero pregar. Porque se eu me pregar errado, se eu ensinar errado, eu posso sofrer consequências. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. A omissão também é pecado. Se Deus te chama e você se omite, você está em pecado. Você está em desobediência. A omissão é desobediência. E essa desobediência é pecado. Então não se omita. Se coloque com verdade diante de Deus e deixa Deus te usar pelo Espírito Santo para o louvor da glória dele. Amém? Quero ler um outro texto aqui, Tiago capítulo 2, verso 10. Carta de Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, meu irmão, não dá para tropeçar num ponto. Porque esse ponto te leva à ruína. Todos nós temos fraquezas. O que precisamos fazer? Colocar nossas fraquezas diante do Senhor Jesus. Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse pecado. Me ajuda a me libertar dele. Quebra as cadeias espirituais que me espremem, que fazem eu errar, que fazem eu pecar. E tira isso da minha vida e joga por terra, Pai. Seja verdadeiro, Senhor, eu quero acabar com isso, me ajuda a acabar com isso. Viva com verdade, lute para acabar com esse ponto que você está tropeçando na palavra de Deus. Não deixe esse ponto estragar tudo da sua vida, tá? Então, pratique a palavra de Deus com verdade diante do Senhor Jesus. E o último verso do capítulo 5, verso 20, diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como é que era praticada a justiça dos fariseus? Era praticada da seguinte maneira: a lei é para vocês. A mulher adulterou, tem que ser morta. O homem adulterou, era para ser morto também, a pedradas. Mas não era colocado. Eles protegiam os homens. Tá? Alguém errou. Ah, mas não era meu parente, pedradas. Era conhecido meu, escondia, manipulava. Então, a justiça era falha. Havia práticas erradas, havia roubos, havia práticas fora do propósito de Deus. E é por isso que Jesus chama esses judeus, esses doutores da lei, esses fariseus, de sepulcros caiados, branquinho por fora, bonitinho por fora, mas podre por dentro. É isso que Jesus vai mostrar a partir do verso 21 agora. E o verso 21, a partir do verso 21, vai ser no próximo vídeo.
Mas o que a gente precisa entender é que a minha prática agora tem que mudar. A minha prática tem que mudar, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, meu irmão, como não ser como os escribas e fariseus? Sendo um crente de verdade, vivendo uma vida de verdade, seja verdadeiro diante de Deus. Mas, pastor, Deus sabe da minha vida, sabe de tudo. Por isso eu não posso esconder nada dele. Até a intenção do seu coração tem que ser colocada diante dele. Se você não colocar a intenção do seu coração diante dele como verdade, ele sabe que tudo que você está falando é mentira. Porque ele conhece a intenção do seu coração. Então se arrependa hoje dos seus pecados. Mude a prática da legalidade e viva na graça. De que maneira? Com verdade diante do Senhor Jesus. Chega até Ele, confessando seus pecados, colocando a intenção do seu coração, as manipulações da sua mente, o maquinar da sua mente, dos seus pensamentos, querendo iludir os outros. Não adianta, Deus conhece. Você pode falar uma ou duas, três coisas, mas Deus sabe que você falou e planejou isso para dar um ar de legalidade. Mas a intenção do seu coração desde antes era praticar o erro. Então não adianta. Você pode até hoje estar bonitinho diante das pessoas, porque a intenção do seu coração foi mostrada como algo legal. Mas Deus sabe que toda a sua maquinação foi para burlar situações para que o legal se manifestasse. Então a intenção, Deus sabe. E se ela era errada, Deus sabe. E aí você precisa se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado e colocar a sua vida diante de Deus. Deixa eu orar com você. Deus Santo, Deus vivo, visita agora todos aqueles que estão pedindo perdão pelos seus pecados de intenção de pensamento, de intenção de coração, errados diante de Ti. Toca neles com Teu poder, faz uma transformação tremenda, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Visita aqueles que estão sofrendo agora, Pai, aqueles que estão com dores, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Senhor Deus, repreende todo vírus, todo fungo, toda bactéria, todos os tumores, todos os nódulos, joga toda enfermidade por terra e faz nova todas as coisas. Senhor Deus, trabalha no espiritual das nossas vidas, joga por terra toda cadeia que prende, que amarra, que dificulta a obra do Teu Santo Espírito em nossas vidas, na vida daqueles que precisam, quebra as cadeias e faz nova todas as coisas. Senhor, aqueles que estão precisando agora de recursos materiais, traz uma condição extra de trabalho, Senhor Deus, uma oferta, uma situação, traz o pão de cada dia e traz o sustento para cada um, ó Pai, nesta situação, ó Pai, daquilo que eles estão precisando diante de Ti. Pai, ajuda-nos a sermos verdadeiros diante de Ti a cada dia, a cada instante, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esqueça, vai lá no canal, coloca lá inscrever-se, toca no sino, coloca todas para que você tenha lá as informações das mensagens. E coloque também, tá? O seu like, seu joinha lá e compartilhe à vontade, divulgue com as pessoas tudo aquilo que você recebeu. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.